onde no processo de análise de vocês esses indicadores eles são importantes, como a gente vê por aí, preço sobre lucro, aí vê sobre EBITDA, preço sobre valor patrimonial, talvez dividend yield, se dividendo é importante para vocês ou não, e até que ponto eles talvez possam atrapalhar ou até que ponto vocês precisam de algo mais. Então, eu queria que vocês falassem até que ponto o indicador é importante. Essa pergunta foi legal do Daniel, só interrompendo aqui, porque foi feita no Twitter também, né? Mandando um abraço para o pessoal do Twitter que acompanha a Carteira Z, acompanha a Biguá também, e foi uma pergunta do Trilhas Financeiras. Então, a mesma pergunta do Daniel aqui, ele colocou qual é a melhor forma de precificação do ativo, valuation, usam base da Modarão ou outro autor para os ajustes. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso que o Daniel falou, só complementando, dando uma moral para os amigos aí da comunidade financeira do Twitter. Manda bala. Vamos lá, Marcos. Indicadores são importantes, não há dúvida alguma, né? E esses mais tradicionais, PL, PVPA, são referências. Só que eles têm limites. A gente não compra uma ação porque o PVPA está 0,30, 0,40. Né? Por quê? Porque você pode ter por que ele está tão baixo? A primeira pergunta é, por que está tão baixo? De repente, a empresa não está performando tão bem há tanto tempo, por isso ela é tão descontada. Então, pode não ser reflexo de uma ação barata, e sim de uma ação ainda cara, porque a empresa não está com uma má gestão, está no mau negócio, ou alguma coisa assim. Uma armadilha, né? É uma armadilha. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, e a gente vê empresas aí também, né? A gente vê empresas que estão sempre baratas, né? Sempre com o preço-valor patrimonial 0,5, dando lucro, mas não sai disso. Por quê? Porque a sua gestão é tão questionada, né? A sua participação com os investidores é tão negligenciada que não tem confiança, o mercado não sente confiança em investir nelas. Né? A gente tem alguns exemplos aí também. Então, tem que ter muita cautela no uso de indicadores, seguir fielmente. Se você entrar em qualquer mecanismo de busca e fazer lá uma mescla, TVPA, TL, tal, vai vir geralmente um grupo de empresas que está lá. Vai montar uma carteira para você. E não vai nunca, e essas ações nunca estão entre as mais rentáveis. Por quê? Porque não é para si mesmo. Agora, há empresas que a gente acompanha que são sólidas, que realmente, quando chega numa relação dessa, chama alerta. Abre o alerta e a gente vai cair dentro da empresa. Isso. Né? E assim como se tiver muito alto, por que está tão alto também, se não está na hora de cair fora? Né? Mas o que faz para o que a Biguá busca é o valor da empresa. Né? E o valor da empresa não está só no nosso valuation, que a gente faz. No preço. Tipo, a gente comprou o nosso preço-alvo é 10, a empresa a gente está comprando por 4, 5, 6, né? Vai chegar a 10, chegando perto de 8, 9, já acende o alerta para vender. Né? Então, independe de PVPA nessa situação. É no nosso preço-alvo. Né? Então, chegou perto, a gente começa a vender um pouco para ver qual é. Quando chegar, de fato, no preço-alvo, vamos rever o caso. Esse 10 o preço-alvo pode se tornar em 12, 15. Ainda tem um chorinho aí nessa... Ou vai ficar ali de 10 para baixo. Né? Dependendo da situação, zera a posição ou só diminui a posição. Né? Porque a gente é sócio de empresas. Né? A gente não é trader de papel. Então, se eu quero ter se eu continuo achando a empresa legal, mas chegou no preço-alvo muito forte, então, né, diminuo a minha posição de forma que se eu tiver errado e o preço cair, não machuca. Se eu tiver certo e a posição subir, depois a gente aumenta de novo. Então, o final é não se basear pura e simplesmente nos indicadores. Eles podem ser ótimos parceiros ou péssimos parceiros. Vai depender da empresa, da gestão da empresa, do negócio da empresa, e isso você tem que conhecer, tem que estudar mais. E o valor normalmente não está ali nos indicadores, né? O valor está por trás. Né? Então, importantíssima a importância de estar próximo das empresas. Ali é simplesmente um indicador, um alerta. Né? Como a gente fala na Biguá, a gente tem um pipeline de empresas que a gente considera, né, extremamente valorosas. Né, e nós aproveitamos desses indicadores para nos dar os alertas. Olha, né, empresa X que a gente gosta muito, aconteceu alguma coisa aqui que o indicador XPTO aqui está piscando e nos alertando que nós precisamos dar uma olhada, porque pode ser uma grande oportunidade. Pode ser uma grande oportunidade. E aí entra o processo. E aí entra todo o processo de análise, de conversar com a empresa para ver se não tem nenhum problema ali sério que talvez o mercado tenha antecipado e a gente não tenha visto. Né? A gente não é onipresente nem onisciente. A gente tem ali a obrigação de fazer a pesquisa, né, e verificar efetivamente se realmente tem algum problema. Né? E a gente não é o mais sábio do mundo, né? Então a gente tem que correr atrás disso, né, da informação. Nosso grande trabalho aqui
é buscar informação e saber processá-la, né? Esse é o nosso grande trabalho, né? Eu acho que já dá para o Vitor cortar esse rios aí, né? O rio já fica bom aí. Esse já ficou bom. Esse Excelente. agora ficou excelente. Quando fala de processo decisório de vocês, que vocês explicaram muito bem aqui, já teceram comentários, a gente pode falar um pouquinho sobre um tema que agora não está na moda tanto quanto há alguns meses ou anos atrás, que é a sustentabilidade. Vocês levam isso em consideração na construção do portfólio. Eu queria que vocês falassem para a gente se isso não é só uma moda, se isso, de repente, não atrapalha o portfólio, porque não só quer empresa sustentável. E também vocês, por exemplo, não investem, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas não investem em Petrobras, mas investem em Vale. E tem alguns fundos que não investem em Vale justamente pela questão do ESG. Então, parece uma incoerência. Parece uma incoerência. Então, faça uma síntese para a gente sobre essa questão de sustentabilidade. Deixa eu só fazer um ponto aqui. O Marcos, eu sei que o Marcos não gosta de falar isso, mas ele é o nosso homem da sustentabilidade na Bigode. Então, é apresentado aqui a apresentação mundial do nosso homem da sustentabilidade, Marcos Pavarini. Não, é porque o homem da sustentabilidade numa empresa está errado. A empresa tem que ter uma cultura de sustentabilidade. Né? Então, quando você vê uma empresa com um diretor de sustentabilidade, se ela tiver no início da sua jornada, faz sentido. Mas uma empresa que já tem isso embutido na sua cultura é muito melhor. Mas eu já disse qual é a minha preferência, se eu acho isso modismo ou não. Não é modismo. O que veio atrapalhar foi a divulgação tão intensa a partir de 2020 no Brasil. Oportunística, né, Marcos? Do ESG. Né? A gente entende o ESG, ambiental, social e governança. A gente brinca que lá dentro a gente inverteu, a gente é gás, né? Porque a governança em primeiro lugar, ambiental e social. Tudo começa pela governança. Para nós, tudo começa pela governança. Aí entra um pouco do meu histórico. Eu sou do mercado financeiro, eu fui originário do mercado financeiro, mas durante 12 anos eu saí, fiz um mestrado em planejamento ambiental e fui viver essa vida na área ambiental. Né? E terminei como gestor de uma grande empresa de logística ferroviária na área de meio ambiente e depois fui para a administração. E ali você vê que se a governança da empresa, entendendo diretores e conselho de administração, não tiver atenção para essas questões ambiental e social, esquece, nenhuma empresa vai fazer nada. Não adianta o cara lá embaixo ter um excelente time de ambiental e social que não vai acontecer nada. Dito isso, o que acontece? Esse dito isso ficou bem marcado da última aqui. Mas, depois disso, qual é o nosso imposto? Como é que a gente vê essa questão? Análise de risco. Né? O ponto básico é análise de risco. A gente tem um mandato fiduciário de administrar o dinheiro dos cotistas que estão dinheiro lá dentro com a gente. E o de vocês também está lá? Claro. Até bom não quer fazer. Quantos por cento? 55%, a última versão era proprietária. Lembrando o seguinte, com parênteses aqui, a gente faz a comida e come. Tá? Então, senão, desconfie de quem faça a comida e não coma. Tá? Então, não, 55% é proprietário. Tá? Dados de ontem. Então, por que a gente parte para dar análise de risco para isso? O que a gente entende? Porque, aceitando ou não, aí depende de questões pessoais, né? Transição energética é um assunto. Descarbonização da economia é assunto, é realidade. Né? Questões que são ligadas ao ambiental. Aí. Principalmente essas duas questões, estão fazendo preço nas empresas. A gente pode até entrar no social também, na parte de diversidade, equidade e inclusão. Isso é mais discutível em termos de... É importante dentro como processo, mas é mais discutível se traz quanto de valor traz. Mas mais importante do que trazer valor é a destruição de valor que isso pode trazer. Sim. Essas questões que eu falei. Então, se uma empresa... Vamos falar de transição a descarbonização da economia. Daqui a Europa já está com um programa de taxar carbono. Então, daqui a pouco, para você exportar um aço para lá, ela vai querer saber quanto você já pagou pelo carbono que está embutido ali dentro. Porque a empresa dela já está pagando, já está em outro processo. Então, ela vai querer equalizar isso via taxação. Então, você pode começar a ter barreiras comerciais se você não tiver isso. Isso é um exemplo. Outro exemplo, daqui a pouco, no Brasil, isso vai acontecer também. Então, se a empresa não sabe quanto custa o carbono do produto dela, e amanhã ela vai ter que pagar por esse carbono, ela sabe quanto é que custa. Ela está fazendo algum processo de adaptação no seu processo produtivo para ter menos carbono. Então, isso tudo é concreto, é real, isso está acontecendo. Não é tipo, eu acredito ou não acredito em mudança climática. Não é metaverso. Não, isso é real. Né? Então, não é para... A gente tem até
né, posições pessoais em relação a isso, mas às vezes nem sempre coincidentes, mas isso são fatos. Sim. Né? Então, mercado de carbono é um fato, transição energética é fato, hidrogênio é fato. Né? Então, a gente está preocupado como isso vai fazer preço nas empresas que a gente investe. Né? E se o gestor, aí entra a questão do risco, se os gestores, né, conselho e diretores não entenderem esse assunto, a empresa está com sério problema. Ela vai estar correndo um risco que nós não queremos correr. E como a gente falou, a gente é sócio de empresa. A gente quer ser sócio por muito tempo da empresa. Então, uma empresa que não vê isso agora, não vai ter vida longa, na nossa visão. Então, a gente começa depois que a gente identificou uma empresa, a gente vai conversar com a empresa, vai ver fornecedores, clientes, se cercar de informações sobre governança, como eles veem isso. E depois a gente vai para baixo com menos profundidade. Né? Mas aí entra a nossa questão de sustentabilidade.